Lucas não conseguia dizer exatamente quando tudo começou a dar errado. Talvez fosse aquela estranha madrugada em que acordou de súbito, coração disparado, suando frio. O relógio digital ao lado da cama marcava 2h11. Um horário comum, mas que guardava um significado perturbador para ele desde a infância. Era o horário exato em que, anos atrás, seu pai havia sofrido um acidente de carro. Aquela lembrança já o deixava inquieto, mas naquela noite algo parecia diferente. Parecia haver uma espécie de pulsação silenciosa no ar, como se o ambiente estivesse levemente fora de sintonia com a realidade. Ele se levantou devagar, sentindo a coluna tensionada, os músculos dos ombros enrijecidos. A sensação era de que alguém o observava no escuro, embora não houvesse sinal algum de presença humana. Caminhou até a cozinha sem acender nenhuma luz. Apenas guiado pela fraca claridade das lâmpadas da rua que atravessavam a janela. Cada passo ecoava de maneira estranhamente alta contra o piso de cerâmica, e o silêncio o envolvia de um jeito quase sufocante. Ao chegar, tomou um copo d'água para tentar controlar a ansiedade. Observou o celular largado em cima da mesa e o pegou para ver as horas. Estava travado em 2h44 também. Espremeu os olhos, balançou o aparelho, mas o visor não atualizava. Sem saber o que fazer, bloqueou e desbloqueou a tela. Assim que desbloqueou, algo ainda mais estranho surgiu. Uma gravação de voz, cuja origem ele não reconheceu. Parecia ter sido enviada por seu próprio número, mas Lucas não lembrava de ter gravado nada. Com a curiosidade imediatamente atravessada pelo medo, ele deu play. A voz que saiu do aparelho era, de fato, muito parecida com a dele, mas trazia um tom desesperado, carregado de pavor. Dizia frases desconexas sobre o tempo estar se desfazendo, sobre ruas que se repetiam e pessoas que agiam como bonecos programados. O áudio terminava com um som abafado, como se a gravação tivesse sido interrompida à força. Uma tontura subiu à cabeça de Lucas e ele se apoiou na pia para não cair. Aquilo não fazia sentido. Por que o celular mostraria um áudio dele mesmo, enviado pelo próprio número? E por que a voz soava tão mais sombria, como se fosse uma versão futura ou de outro lugar? Perturbado, decidiu que precisava esclarecer a situação. Tentou ligar para um amigo próximo, Rafael Gordinho, mas a chamada caía sempre na mesma mensagem de voz, uma gravação genérica, embora curiosamente distorcida, como se estivesse mais lenta do que o normal. Lucas insistiu diversas vezes, sem sucesso. Cansado, resolveu dormir novamente, mas o sono só chegou ao raiar do dia. Quando acordou, o relógio da parede da sala marcava 2h11. Foi ao quarto pegar o celular, que agora mostrava 15h47 mais uma vez. Será que o aparelho pifou de vez? Pensou. Ainda atordoado, tentou recarregar o dispositivo. O horário simplesmente se mantinha congelado. Olhou pela janela e notou a rua movimentada, pessoas indo e voltando. Precisava sair para arejar a cabeça. Desceu as escadas do prédio onde morava, mas um arrepio percorreu-lhe a espinha ao notar que cada passo parecia ecoar como um ruído metálico. Lá fora, o céu estava coberto por nuvens cinzentas, mas o calor era opressivo, quase irreal para aquele horário vespertino. Resoluto a não se deixar abater, seguiu até a cafeteria que costumava frequentar. Ao chegar, notou algo estranho. O mesmo homem sentado à mesa do canto, vestido num paletó já surrado,
Lia um jornal com a data do dia anterior. Ele virava as páginas sem demonstrar qualquer interesse, como se apenas fingisse ler. Havia também uma mulher loira, de óculos, tomando café numa xícara vermelha. A questão era que ela parecia repetir o mesmo gesto de levar a xícara aos lábios, colocá-la na mesa e olhar para o relógio de parede, de forma cíclica e robótica, a cada 20 segundos. Lucas sentou-se num canto sem conseguir desviar o olhar da cena estranhíssima. Ele pediu um café, mas o atendente, um rapaz de fones de ouvido, trouxe o pedido sem dizer uma palavra, sem nem olhar para ele. Tudo estava mecanizado demais. Em certo momento, o homem do paletó cruzou o olhar com Lucas, mas não havia expressão alguma em seu rosto, nem curiosidade, nem hostilidade. Era como um manequim que simulava emoções humanas. Lucas começou a suar, sentindo o coração martelar o peito. A cada instante, o lugar parecia mais artificial, como se fosse parte de um cenário montado. Saiu rapidamente, deixando o café praticamente intocado. Enquanto andava pela calçada, viu que as pessoas ao redor repetiam pequenas rotinas. Uma senhora carregava sacolas de supermercado. Parava num ponto exato do passeio, ajeitava os óculos e voltava a andar. 100 metros depois repetia o mesmo gesto. Um garoto chutava uma bola contra a parede, mas sempre na mesma força e velocidade, como se fosse uma gravação em looping. O pânico começou a invadir sua mente e o corpo ficou pesado, pernas bambas. Precisava de ajuda. Tentou acessar a agenda telefônica para ligar para sua mãe, mas ao rolar os contatos, percebeu que a lista estava cheia de nomes desconhecidos, repetidos, e todos tinham o mesmo número, o dele. Num impulso, ligou para si próprio. O toque soou, e em seguida, ouviu aquela mesma voz distorcida do áudio no viva-voz. Você não deveria estar aqui. Volte ao início e tente outra vez. Encerrou a chamada atordoado. Sentia como se estivesse enlouquecendo. A rua parecia cada vez mais distante, como se o mundo estivesse se dobrando sobre si mesmo. Começou a correr sem rumo, tropeçando nas pernas, enquanto a vista embaçava. Depois de algum tempo, percebeu que tinha voltado ao edifício onde morava, sem ao menos se lembrar de ter dado a volta. O saguão de entrada estava vazio. Subiu pelas escadas e foi até seu apartamento. Assim que abriu a porta, o celular caiu de sua mão ao ver o que o esperava na sala. Ele mesmo, sentado no sofá. Uma cópia perfeita, exceto pelos olhos fundos e o rosto consumido por uma expressão de pavor. Você demorou, disse a cópia com voz grave em tom de reprovação. Precisamos conversar. Lucas sentiu a respiração falhar. Aquilo não era só uma ilusão. Havia um segundo ele mesmo no seu apartamento. Ou seria uma projeção de sua mente perturbada? O outro Lucas se levantou devagar, os movimentos rígidos, como se o corpo não estivesse totalmente sincronizado. Onde estou? Balbuciou Lucas, sem conseguir pensar em outra pergunta. Perto do final, respondeu a cópia com frieza. Mas, ao mesmo tempo, bem no começo. Somos fragmentos de um sistema que se repete infinitamente. Você ainda não entendeu? Lucas recuou alguns passos, tonto. A cópia continuou falando num tom quase mecânico. Isso não é um pesadelo. É uma falha. A realidade não está programada para seguir em frente. É como se o tempo tivesse sido interrompido e quem deveria corrigir essa anomalia sumiu. Ou não consegue se manifestar de forma compreensível. Lucas sentiu uma pressão esmagadora no peito. Precisava de ar. Precisava fugir dali. Sem saber o que fazer, correu para o banheiro e trancou a porta. Tentou se encarar no espelho, mas não reconheceu o próprio reflexo.
A imagem dele estava levemente atrasada, como se cada piscada de olho ocorresse 2 segundos depois do original. Engoliu em seco, sentindo a adrenalina queimando-lhe a garganta. De repente, uma voz ecoou dentro de sua cabeça, um sussurro que quase não parecia vir de lugar algum. Soava como um conjunto de vozes sobrepostas, formando um coro fantasmagórico. Lucas, por que você ainda resiste? O tempo não é seu inimigo. Ele é apenas o guardião de todas as coisas. Você deveria aceitar que não há para onde correr. Quem está falando? Lucas tentou controlar o tremor na voz. Você sempre soube que estava preso nesta cidade sem saída. A hora marcada para você não é 03:33, não é meia-noite, é 02:11 e sempre será, pois é aí que a sua mente se fixou. Foi aí que tudo se partiu. As palavras reverberavam em sua mente como navalhas. O trauma da perda do pai voltava com força total. Aquela sensação de impotência diante do tempo que não cessava, do ponteiro que não seguia adiante, do relógio que não avançava rumo a uma cura emocional. Sempre marcava 2h11, a hora do choque, do desespero. Naquele instante, compreendeu que todo o cenário era uma espécie de manifestação do seu próprio tormento. Mas, ao mesmo tempo, não parecia ser apenas psicológico. Havia algo real ali, uma falha na estrutura do universo que prendia não só Lucas, mas tudo ao seu redor em um ciclo repetitivo. E o tal guardião do tempo não era exatamente uma pessoa ou entidade sombria. Era a ausência de progressão, uma força que mantinha tudo congelado naquele pesadelo eterno. Saindo do banheiro, Lucas deu de cara com a cópia novamente. Os olhos daquele segundo Lucas tremiam numa mistura de raiva e dor. Nós não passamos de marionetes, sabia? Murmurou a cópia. E, quanto mais você tenta fugir, mais o loop se reforça. Estamos presos entre o antes e o depois, sem nunca chegar em nenhum dos dois. Lucas sentiu que as lágrimas rolavam pelo rosto. Uma angústia avassaladora tomou conta de seu peito, pois finalmente notara o quanto estava isolado. Aquilo tudo era como um labirinto sem fim, e ele não tinha a menor ideia de como escapar. Seu coração batia cada vez mais rápido a ponto de quase explodir. Precisava de respostas. Num impulso desesperado, agarrou o celular no chão. A tela, ainda congelada em 2h11, se iluminou subitamente. Então, como se fosse uma ligação, o aparelho tocou. Ao atender, ouviu o mesmo conjunto de vozes sobrepostas, porém agora mais calmas. Se deseja encerrar o ciclo, precisa encarar a origem. Pare de fugir do instante em que tudo se partiu. Volte ao ponto inicial. Ele entendeu, num lampejo repentino, que precisava retornar ao local do acidente de seu pai. Talvez o epicentro daquele rompimento do tempo estivesse lá. Sem pensar 2 vezes, saiu do apartamento, descendo as escadas aos tropeços. Na rua, tudo ainda seguia aquele padrão repetitivo. Pegou o carro e se dirigiu à estrada de onde vinham as lembranças mais dolorosas de sua infância. O percurso foi marcado por sensações de vertigem e lapsos na memória. Parecia que a cada quilômetro o tempo dava saltos estranhos. Ora o sol estava alto, ora se punha no horizonte, como se o dia se repetisse incontáveis vezes. Por fim, ao avistar a ponte onde o carro de seu pai havia derrapado tantos anos atrás, Lucas estacionou no acostamento. A paisagem parecia envelhecida e turva, como uma foto antiga. Desceu do veículo com passos trêmulos. O vento uivava entre as grades de proteção da ponte,
trazendo um cheiro de ferrugem misturado a algo que ele não conseguia definir. De repente, o celular vibrou novamente. Atendeu, a mão ainda tremendo, e ouviu: "Não há conserto para o que foi quebrado, mas há aceitação. Se aceitar que o tempo não pode ser revertido, talvez você possa seguir em frente." Um barulho de metais retorcidos pareceu preencher o ar, e Lucas sentiu a presença daquele guardião invisível. Não como um homem encapuzado ou um vulto no reflexo, mas como uma falta, uma lacuna no tecido da realidade. Era algo difícil de descrever, quase como uma gravidade que empurrava sua mente para dentro de si mesma. Ele se aproximou das grades. A água corria lá embaixo, refletindo o céu num tom escuro. Reviveu mentalmente as sirenes da ambulância, o corpo do pai sendo levado, a última vez que o vira com vida. De certo modo, ele sentia que nunca havia ultrapassado aquele momento, que ficara ali, preso na dor das 2 horas e 11 minutos, sem aceitar que a vida continuava. Talvez essa recusa profunda tivesse colidido com algo, criando uma fissura no tempo. Uma epifania tomou conta de Lucas. Entendeu que precisava libertar-se da culpa e do medo. Precisava abandonar a ilusão de que poderia mudar o passado. Ajoelhou-se à beira da ponte e, num sussurro, disse: "Eu aceito que não posso voltar. Eu aceito o que aconteceu." O ar ao redor tremeu. Pareceu haver um estouro silencioso, como quando se quebra um vidro grosso sem ruído. Então, tudo ficou calmo. Num piscar de olhos, o celular vibrou mais uma vez. Ao olhar a tela, viu que o horário marcava 2 horas e 12 minutos. Pela primeira vez, o tempo havia avançado. Ele se levantou devagar, sentindo uma leve brisa no rosto. Não havia mais repetições assustadoras ou loops estranhos. A rua parecia normal, as árvores balançavam de forma natural com o vento. A luz do sol tinha um tom alaranjado de fim de tarde. Lucas enxugou o rosto úmido de suor e lágrimas. Ainda sentia um nó no estômago, mas também uma leveza que não experimentava há muito tempo. Aos poucos, percebeu que precisava seguir adiante, mesmo sem respostas claras sobre o que aquilo tudo significava. Talvez o guardião do tempo fosse apenas a forma como sua psique personificou a ruptura que criara no universo. Ou talvez houvesse realmente uma entidade cósmica que mergulhara a realidade num colapso temporário. De qualquer modo, naquele instante, Lucas se sentia livre para continuar, sem o peso de ficar eternamente na hora fatídica. O celular, agora funcionando, mostrou uma notificação normal. Uma mensagem de Rafael, perguntando se estava tudo bem. Eram 2 horas e 13 minutos. Lucas riu baixinho, sem saber ao certo se aquele foi um riso de alívio ou de loucura. Guardou o aparelho no bolso e seguiu para o carro, sentindo a vida novamente pulsar ao seu redor. Daqui em diante, talvez a jornada fosse repleta de ecos do passado. Mas ele não estava mais estagnado num único minuto. O mundo parecia mais vivo, as sombras tinham se dissipado, e o tempo fluía. Lucas descobriu, afinal, que o terror mais cruel não está nos vultos ou nas figuras sombrias, mas nas feridas que deixamos abertas dentro de nós mesmos. Quando a realidade se partiu em 2 horas e 11 minutos, foi sua dor que alimentou o loop. Ao se libertar dela, libertou a si mesmo. O que chamamos de realidade pode ser apenas um reflexo distorcido do que alguém quer que vejamos. E se sua vida não passar de uma projeção dentro de um sistema que nunca poderá ser quebrado?